Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com a autora. Hoje estamos aqui com a presença da nossa amiga Ana Maria Haddad Batista. Ana, eu queria começar agradecendo a sua presença aqui nessa conversa, o seu tempo, a sua disponibilidade. O Luiz e Liliane, sou eu quem agradeço a oportunidade de estar me colocando e estar gravando essa live com vocês. Eu que agradeço. Nós, Obrigada, Ana. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. É um prazer enorme. eu queria até, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria fazer um agradecimento aqui em público, né? A Ana, junto com a gente, tem desenvolvido uma série de trabalhos, indicado uma série de trabalhos. A gente teve a honra de publicar uma obra escrita por ela, né? Nós vamos até falar agora, durante essa conversa, a gente vai falar um pouco sobre essa obra também. Mas acho que não só por isso, a gente queria, Ana, aqui fazer um agradecimento em público por tudo que a gente tem construído em conjunto. Tá? Agradecer aí a proximidade, as trocas, né? E também o aprendizado que a gente tem tido com você. Então, eu queria começar a gente fazendo esse registro aqui, que eu acho que ele é bastante importante para nós. Tá? E eu, de minha parte, né, eu também só tenho a agradecê-los, porque tudo começou de um sonho, né? Um sonho de uma editora que realmente publicasse bons livros, que disseminasse bons livros, e da parte de vocês dois existiu uma predisposição para os desafios, para receber os autores, não só aqueles mais consagrados, como os mais jovens, que merecem, quando escrevem bem ou pesquisam bem, merecem a sua oportunidade no mercado, e acrescente-se a isso toda a agilidade de vocês. Vocês têm uma agilidade, eu diria que quase incomparável, incomparável. Quer dizer, manda-se a obra, vocês reenviam a obra já, de certa forma, diagramada, já estruturada, e em pouco tempo conseguem materializar a obra. Isso é muito importante, principalmente em tempos líquidos, como diria o Bauman. Eu também agradeço. Inclusive, né, Luiz, é tão gratificante para a gente quando a gente recebe mais uma obra vindo de vocês, porque é um engrandecimento interno tão grande. Cada leitura que a gente faz é uma abertura de consciência, né? Então, isso é muito, muito importante para as pessoas, né? Saber que a gente pode levar isso para as pessoas e abrir essa oportunidade de todos poderem ler e ter acesso a esse tipo de informação com a sensibilidade que você traz para a gente através das obras é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que isso. E muito obrigada. Pegando imagina, a gratidão é sempre nossa por poder estar recebendo todo esse presente, e a gente poder também emanar esse presente para os outros, né? E para a gente iniciar, eu gostaria, Ana, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, para as pessoas conhecerem melhor o seu trabalho também. Bom, eu sou professora, né? Professora pesquisadora. Eu sempre gosto de colocar, em primeiro lugar, professora, porque a pesquisa ela é quase que intrínseca à profissão, embora a maioria não perceba dessa forma. E rapidamente, né, porque eu estou no meu 45º ano de magistério, e eu insisto, eu sou uma professora, né, desde o DNA, minha avó era professora, etc. Mas eu entrei na sala de aula aos 19 anos, mas a minha decisão de ser uma professora já vinha desde que eu tinha 11 anos, a partir do momento que não só porque meus pais eram professores, mas eu me encantei com a minha professora de literatura. Eu sempre conto essa história, Dona Selma, que, pelo que eu sei, até hoje está viva na cidade onde eu cursei o curso antigo ginasial, né? Então, eu já sabia que eu queria ser uma professora da área de literatura e da área de língua portuguesa. Isso eu já sabia. E aí eu fiz, né, a faculdade de letras,
E concluí aos 20 anos essa faculdade e comecei já, mesmo como estudante, eu já dava aulas. E desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu tive a certeza absoluta de que era aquilo que realmente eu queria. Eu tenho claramente o meu primeiro dia de aula, que foi num curso de supletivo antigo, né, para adultos. Eu fazia faculdade tarde, aos sábados e tal, então eu dava aula 3 noites por semana. E já me encantei, eu gostei, é isso mesmo que eu quero, e assim foi, né? Então, sintetizando, durante os primeiros 10 anos da minha vida, eu dei aula para o ensino médio, eu não dava aula, eu ainda não era uma professora universitária. E sempre a prioridade para mim foi a questão da leitura, da literatura. Então, com isso eu quero dizer, muita gente às vezes não imagina, né, quando o professor já está, de certa forma, estabilizado como professor universitário, pesquisador, etc. Mas eu conheço de perto a realidade de escolas dentro de comunidades, ao lado de comunidades carentes. Eu conheço de perto escolas, digamos assim, de pessoas muito bem nascidas. Então, eu tive esse contato. Porque muitas vezes, quando eu dou curso de formação de professores, eu vejo que passa pela cabeça de muitos professores do ensino médio, né? Será que ela já esteve numa sala de aula? Já, eu já estive nessas salas de aula. E sempre, felizmente, né, meus projetos de literatura, ou seja, de fazer com que os alunos lessem, sempre deram certo. Eu gosto de contar essa estratégia, né? Hoje, no tempo que só havia mesmo impresso, né? Certa vez eu peguei aulas numa comunidade muito carente, muito carente. Seria durante um ano inteiro, né? Curso de ensino médio. Então, eu tinha sempre como meta, no mínimo vão ler 4 livros, no mínimo, 4 livros por ano, no mínimo. Né? Era meta minha, né? E sempre pedi muito mais, mas naquela comunidade. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Não tinha PDF, não tinha, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Aí eu tive uma ideia, claro, parece, quer dizer, não é uma ideia tão original. Eu falei com cada sala, eu tinha 4 salas. Cada sala tinha que comprar um livro. Então, eu seduzi os alunos. Falei, vocês vão comprar um livro, mas vão ler 4. E fiz uma troca. E deu certo. Entendeu? Aí, quando era preciso, eu fazia essa troca. Mas, é claro, havia todo um contexto que me favoreceu. Eu tinha, por exemplo, eu pegava livros que seriam incomuns, né, às 4 séries. Mas a leitura, para mim, sempre foi assim, uma coisa muito cara a partir de mim e a partir da minha profissão como professora, entendeu? Infelizmente, nós sabemos disso, a maioria dos próprios professores, primeiro, não lê, não importa o grau. Eu não tenho receios de falar isso. Não importa o grau. Pode ser professor de ensino médio, ensino universitário, pesquisador. Não lê. Lê o mínimo. Infelizmente, para a maioria das vezes, para publicar. É isso. Não lê, não acompanha. Entendeu? E, consequentemente, também não manda os seus alunos lerem. Eu não vou ficar citando que seria antiético, mas eu tenho uma família que frequenta a faculdade, eu tenho colegas, não é? Eles não... Para se ler, um dos instrumentos mais poderosos é o professor. É o professor que indica as leituras, mas não basta indicar, falar, olha, tem um livro lindo aqui, ele é muito interessante. Não basta. Isso aí eu tenho muita prática nisso. Se você pensar, Lili e Luiz, que se um professor disser, olha, eu indico tal livro, vamos discuti-lo no dia tal? Ninguém tem obrigatoriedade de ler. De 100, nenhum vai ler. E se um ler, já é muito, para agradar o professor. Não. Essa questão da leitura, ela tem que ser sistematizada. Olha, não é? Primeiro a sedução, claro. Que livro você vai pegar para aquela realidade, etc, etc. Olha, eu tenho tal livro, o autor é tal, 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 e eu vou, né? Esse livro, ele vai ser parte integrante do conteúdo
conteúdo e será cobrado na prova, na avaliação, seja ela qual for. Se não for por aí, e aí o que vai acontecer? Vocês vão me perguntar. Então, é uma obrigatoriedade? É uma obrigatoriedade, porque a leitura, sabemos mais do que nunca, ela abre caminhos, e agora eu sempre falo desse livro, Marianne Wolf, uma neurocientista, né? Eu já falei desse livro em vários lugares, talvez até para vocês. É uma neurocientista falando. Ela coordena um projeto muito amplo de pesquisa a respeito das questões da leitura. É um livro bárbaro. E ela fez pesquisas, né, naturalmente, com uma equipe na África, em vários países do mundo. E durante muitos anos, não adianta. É a leitura, a linguagem, porque a leitura é uma linguagem, existem as outras linguagens, mas é a leitura que, de fato e comprovadamente, vai potencializar a nossa capacidade de análise, de crítica, o nosso repertório de sensibilidade e outras coisas mais que antes de qualquer prova mais concreta e científica eram afirmadas por quem? Por quem gostava de ler, por professores, pelos escritores. Agora, mais do que nunca, não. A leitura é necessária para tudo isso. Desculpem se eu me estendi muito, é que eu me empolgo, né? Falou de leitura, eu me empolgo. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada. E aí, claro, depois eu tenho de ensino superior, eu tenho em média, deixa eu ver, 35 anos, né? Comecei na graduação, eu trabalhei em diversos cursos, né? Com línguas, com linguagens, comunicação e expressão, trabalhei com educação física, farmácia, turismo, direito, trabalhei com diversa psicologia, né? E insisto, todos que passaram por mim leram sistematicamente. É com muito orgulho que eu digo isso. E que alegria quando eu reencontro um aluno, e isso ocorreu um pouco antes da pandemia, uma aluna falou assim, Ana, na universidade onde eu trabalho, Ana, você lembra de mim? Eu olhei e falei, bom, você foi minha aluna. Ela falou, naquela época, aquele livro que você me indicou mudou a minha vida. E é com frequência que eu escuto isso. Um livro pode mudar, sim, a vida de uma pessoa. Bacana, Ana. Toda vez que eu te escuto falando, realmente é tocante e muito relevante essa colocação sua. E eu queria, Ana, até antes da gente entrar em algumas veredas aí, inclusive, da obra que você escreveu, queria fazer uma pergunta mais ampla. Você já publicou diversas obras, tanto pessoais quanto organizadas com outras pessoas, né? E tanto no Brasil quanto no exterior, né? Se você pudesse compartilhar um pouco para a gente como é o processo da escrita para você, né? E também como é esse trabalho de organização de obras, né, que você faz com maestria, tá? Não estamos aqui jogando confetes, é uma realidade, né, pelo menos do que a gente experimenta com você. Mas eu queria que se você pudesse falar um pouco como é esse processo para você. Primeiro como autora, como escritora, como ensaísta, né, como você coloca, e numa segunda esfera também de organizar tantas obras que você já participou e participa também, né? Se pudesse compartilhar um pouco com a gente. Obrigada, uma excelente pergunta. Muito obrigada. Bom, a escrita, para a escrita é necessário um tempo, né? Um tempo mesmo, tempo objetivo. Eu trabalhei até há 20 anos, eu trabalhava muito, então eu escrevia muito menos. Eu dava aula em ritmos assim frenéticos, né? Manhã, tarde, às vezes noite. Então eu não tinha tanto tempo assim para escrever como eu tenho hoje, de 20 anos para cá. Como pesquisadora, né? No estricto senso, nos 2 cursos em que eu atuo como professora e pesquisadora, nós temos uma carga horária destinada para realmente escrever. Agora, eu sempre gostei de escrever. A escrita, para mim, ela é uma necessidade. É uma necessidade. E que vem
sendo aumentada à medida em que eu estou amadurecendo, vulgo envelhecendo, né? Então, ela é uma necessidade, escrever, né? Bom, você fala, né? Você como escritor, ensaísta, desde que fique claro, né, para quem para quem quer que nos ouça, que eu sou uma ensaísta. Não quero que pensem que eu sou uma escritora que escrevo romances, poesias, né? Que geralmente, quando se fala escritor, é aquele que escreve romance e poesia. Não é o meu caso, não é. Eu nunca escrevi um romance, não escreveria. Eu tenho declarado isso muitas vezes, não escreveria poesia. Por quê? Porque eu estaria contradizendo as minhas convicções, né? Eu estaria contradizendo. Em que sentido? Eu quero lembrar Deleuze, que eu sempre, aliás, eu sempre lembro isso em meus textos, né? Em algum texto, Deleuze vai fazer toda uma certa apologia aos grandes autores, e lá ele coloca no final: esta é a diferença entre aqueles que realmente são escritores e aqueles que têm intenções literárias. Porque hoje não, desde sempre, mas hoje o mercado é mais favorável para grande parte de pessoas dizerem: eu sou um escritor, eu sou um poeta. É muito favorável, porque os meios de publicação hoje são vários, né? Como vocês sabem, por diversas mídias. E eu estaria me contradizendo se eu me colocasse como escritora. Agora, ensaísta, sim. O que é um ensaio? O ensaio é aquele espaço que te dá uma liberdade para entrar, sim, com elementos de poeticidade e outros elementos e recursos mais voltados para a literatura, quando você exerce mais do que nunca, e eu gosto disso, né, a sua sensibilidade. Qual é a leitura que você faz, às vezes, da obra de outros autores, né? Sim, eu tenho várias obras organizadas, né? Não é de hoje, mas eu vejo que, primeiro, que eu gosto de me renovar, adoro me renovar. Antes, há uns 10 anos, eu fazia muitas obras com vários autores, né? Vários autores, pesquisadores. Isso me cansou um pouco, porque cansa, né? Vai e vem. Hoje eu estou mais voltada, inclusive para vocês viram pelas produções aí da editora de vocês, mais voltadas para alguns poetas e poetisas, né? Que, como organizadora, ou seja, selecionar aqueles autores, a Gilda, lá da Romênia, né, que por sinal é mulher do Ciprián, que vocês estão aí fazendo um livro, né, diagramando um livro, e outros livros mais, né, a Maria Ângeles, que é uma grande poetisa espanhola. Então, hoje estou me dedicando mais. E como sabem, né, eu me dedico também a muitas obras do Marco Lucchesi. Não só em relação às traduções que fazem das obras dele, tem um aí em andamento, não é? Não é, gente? E fora isso, a obra do Marco Lucchesi, o conjunto de obras do Marco Lucchesi, ele é eu diria que de 8 anos para cá, ele é central nas minhas pesquisas, central. E vocês talvez já saibam, né? Mas por que o Marco Lucchesi? Porque o Marco Lucchesi tem um conjunto de obras plural, como vocês sabem, porque vocês também estão conhecendo, mesmo que de forma gradativa, a diversidade do conjunto de obras dele. E onde que nós temos hoje, olha, eu me arrisco a dizer, vivo, um contemporâneo vivo. No Brasil, eu nem me arrisco, não tem. No mundo, não sei. Eu arriscaria dizer que não. Por quê? Porque o Marco dialoga, não é, com a matemática, com as ciências em geral. Ele dialoga com a filosofia. Eu tenho aqui, né, até separei um dos belos livros que vocês publicaram, é esse aqui, né? O Arena Mares. Depois o Paisagem Lunar, que reúne os 3 diálogos, os 3 diários filosóficos. Então,
E eu acabei, há mais ou menos um ano, faz um ano, quase que exatamente um ano, eu abri um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, que tem mais ou menos, tem em média 20 integrantes, e que nós nos encontramos sistematicamente, nós nos encontramos para falar sobre a literatura do Marco. E como tem vários professores, né, e alguns orientandos meus, que trabalham especificamente a literatura do Marco, nessa pluralidade, tem gente trabalhando a matemática, gente trabalhando as mais diversas, digamos assim, né, os mais diversos temas que o Marco coloca, e o Marco dá conta, em grande parte, das minhas aspirações, porque a literatura ela pode ser um foco irradiador da interdisciplinaridade. Porque o ideal na educação seria que todas as escolas, pelo menos, se aproximassem desse grande sonho que todas têm e dificilmente cumprem, da interdisciplinaridade. O que seria isso? Seria o diálogo entre todas as áreas. E eu sempre explico, me desculpem ter até desviado um pouquinho, né, a questão, se é que eu desviei, mas o que ocorre? Ocorre que nas escolas cada um se fecha em sua área, e quando se abre, se confunde a questão da interdisciplinaridade. Ou seja, o professor de artes vai fazer bandeirinhas para a festa junina. O professor de língua portuguesa vai pegar um poema que fale de São João. Entenderam? E aplicar isso das piores formas possíveis. Então, não é isso o interdisciplinar. Até porque eu venho de áreas interdisciplinares na minha formação. Eu não posso esquecer. Eu fiz letras, mas eu fiz mestrado e doutorado em comunicação e semiótica, que é, por si, conceitualmente, o quê? Uma área interdisciplinar. Aí eu fui fazer pós-doutoramento na história da ciência, que é, por si, interdisciplinar. Então, devido à minha formação e também às minhas aspirações desde adolescente, eu queria tudo. Eu queria saber de literatura, eu queria saber... Matemática, não. Matemática, eu sempre fui, né, como muita gente, né, eu me afastei um pouco, mas, por exemplo, eu adorava física. Eu adorava, mas eu não conseguia entender aqueles cálculos, aquelas coisas horríveis. Quando eu tive que retomar isso no mestrado e no doutorado, nossa, aí veio. Eu quase virei uma professora de física. Acreditem. Aquela beleza toda que eu já tinha visto quando era adolescente, né? Não, foi uma coisa assim, gente, é incrível. Eu dava aula para engenharia. Na época, né, numa certa universidade, eu dava aula para engenharia. E a engenharia tem estudos muito fortes de física, né? E eu estava toda eufórica, fazendo minha tese de doutorado com a física, porque eu estudava questões do tempo, da memória, e aí eu me perdia, né? Aí os alunos um dia falaram assim, professor, a senhora não quer dar aula de física para nós? Eu, por dentro, eu me vinguei daqueles professores que só ficam dando cálculo. Entendeu? Por dentro eu sorri. Eu confesso essa maldade. Porque eu tive professores de física, gente. Nossa, eles nos afastavam da física. Não é? É aquela história, um trem parte do ponto A, não é? Corre não sei quantos quilômetros por hora, chega no B, né? Olha, aquilo não entrava na minha cabeça, entendeu? Então é isso, né? E aí, Luiz, eu sempre, como eu gosto muito de me variar, né? Eu procuro ver em todas as pessoas que me rodeiam, sem hierarquia, o que elas têm de melhor, entendeu? Procuro me. E muitas vezes essas pessoas foram sufocadas em suas escolas. A escola sufoca muito. Às vezes um comentário de um professor pode arrasar um aluno. Eu vejo certos colegas que escrevem muito bem, e isso aí tudo num exercício de quando eles eles mandavam para mim, né, os antigos ensaios. Eles não percebiam o valor que eles tinham, entendeu? Por quê? Porque em algum momento eles foram humilhados.
Eles me contavam as histórias nos bastidores. Até agora, eu creio que todas as pessoas que eu seleciono, entre aspas, convido para as minhas coletâneas, não me decepcionam. Porque vai muito de nós acreditarmos também nas pessoas, né? Acreditarmos e tentar extrair o que cada uma delas tem de melhor. Entenderam? É bem isso. Quando, por exemplo, né, eu envio algumas vezes alguns autores para vocês, né? E eu estimulo, por exemplo, e vocês sabem disso, a fazer a capa. Mas porque antes eu já vi um valor naquela pessoa, porque eu já conheço um certo percurso, porque não é porque nós escrevemos que nós não podemos pintar, não é verdade? Que nós não podemos fazer outras coisas, ter outros dotes. Então, quando eu vejo esse lado da pessoa, eu estimulo. E aí a pessoa, é gostoso ficar nos bastidores. Vocês não têm ideia como é, às vezes espinhoso, mas é muito gratificante, porque as pessoas falam: Ana, será que está bom? Ana, e não sei o quê, olha isso aqui. Eu falo: não, é por aí, dou uma lida, vou encaminhando. Não palpite, não. Esse é o meu outro lado também. Não venha querer de mim que eu fique lendo a toda hora, cada ensaio. Não, você vai se virar. E aí as pessoas geralmente dão o melhor de si mesmas para, de certa forma, satisfazer as minhas expectativas, que geralmente são altas, altíssimas. E eles sabem disso. Legal, Ana. Você tocou em vários pontos aí, inclusive na obra do Lucchesi. Nós já vamos caminhar daqui a pouco, quando for falar do livro, vamos tentar entrar mais aí no tema da obra do Lucchesi, da riqueza dessa obra, né? Mas, Ana, eu queria até voltar um pouco, que você já até mencionou em alguns momentos aqui nessa conversa, mas eu queria escutar com mais profundidade. Você tem reafirmado, né, em vários espaços, que a leitura não é um hábito, que a leitura é uma necessidade, né? E eu queria que você colocasse, se pudesse explorar um pouco mais, até no contexto atual que nós estamos vivendo, né? Eu sei que isso não tem contexto, que você está falando da importância da leitura, talvez é algo atemporal, né? Mas se você pudesse falar um pouco até nesse contexto também, a relevância da leitura, especificamente você explora muito a questão da leitura literária, né, também, é importante dizer, mas se eu pudesse falar um pouco mais sobre esse tema, você citou a obra da Marianne Wolf, né, se eu não me engano, que também, né, explora essa questão que o aprendizado, a leitura não é nata, né, ela é algo que tem que ser ensinado, né, então se você pudesse falar um pouco para a gente sobre essa relevância da leitura para você, colocando como uma necessidade. Obrigada. Também acho uma pergunta muito oportuna. De um modo geral, as pessoas reproduzem muito aquilo que ouvem. Né? Então, olha, 90% das pessoas repete, leitura é hábito. Leitura, então, leitura não é hábito. Por quê? Seria muito reducionismo, não é verdade? Falar que ler é um hábito, muito reducionismo. É reduzir demais o papel da leitura, a relevância da leitura, entendem? Bom, hábito que eu saiba, escovar os dentes, não é? Tomar banho. Então, isso é hábito. Isso é um hábito. Tomar um café é quase um hábito, né? Tomar um café, fumar cigarro envolve. Fumar um cigarro envolve o hábito, sim, e também a necessidade, a dependência, mas é um hábito, entendeu? Ver a fumaça, por exemplo, eu que sou fumante, mas agora diminui muito, estou tentando, né, não fumar mais. Mas vamos lá. Então, isso é hábito. Agora, veja bem, a leitura, e eu tenho um ensaio que eu sei que vocês já mencionaram, né, em que eu coloco de uma forma quase divertida, né, que existem 3 tipos de leitores. Eu peço até desculpa para Linneu, porque Linneu que foi o grande classificador, né, das espécies e etc, etc. Então, meio que de forma meio irônica, eu coloco, existe aquele leitor, eu acho que isso fica mais didático, penso eu, Luiz e Liliane.
Existe aquele leitor que ele é de ocasião, né? Ele é um leitor de ocasião, ele vai às livrarias, ele é bem nascido, geralmente ele é bem nascido. Eu frequento muito livrarias, né? Então ele fica lá, olha, saiu esse, saiu aquele. Olha, você já leu tal livro? Não, e vai comprando. Ou então pergunta para o filho, o que você quer? Saiu isso aqui. E sai com a sacola cheia de livros. Via de regra, porque aí eu fico assim, ó, né? Isso aí para mim é um laboratório, né? Geralmente são livros de baixa qualidade literária. São aqueles, né, que vêm com aqueles apelos. 4 milhões de americanos já leram, New York Times, né, e coloca algumas coisas lá, e já vem, né? 4, 5, 6 milhões de pessoas já leram. Né? Não sei como é que eles constataram isso, porque essa é uma outra história. Como é que você constata que alguém já leu um livro, ponto 8, como são as estatísticas em relação à leitura, inclusive no Brasil? Ah, o brasileiro leu um livro, ponto 8. Estranho, né? Quer dizer que livro agora é quantificável, é mensurável, mas não quero nem estender isso daí, senão vai ficar uma coisa muito, muito longa. Então, essas pessoas, geralmente, elas se leem a orelha do livro, né, ligam para as amigas ou amigos, olha, você leu tal livro, está sensacional, cheio de aventuras, mas na verdade quase não leem. E se leem esses livros, né, pouco vão favorecer o senso crítico, a sensibilidade e outros elementos mais que a literatura boa de verdade favorece. E aí, como são bem nascidos, eles dão os livros, jogam, não tem a menor importância. Esse é o primeiro. Existe o segundo leitor, é aquele que só lê o que o professor manda. Ele quer entrar em certos cursos muito concorridos, né? Então o professor ou o cursinho leia tais livros. Então ele lê a sinopse, ele decora, e dali 3 meses, se ele passar no vestibular, então, não é? Ele pega os livros, nossa, nunca mais quero ver esses livros, e leu, esqueceu do livro, porque aquilo, né, foi só uma espécie de uma memorização, e acabou. E existe, como eu coloco aí num texto meu, o leitor capturado. O leitor capturado é aquele que realmente faz da literatura a sua necessidade. A literatura não é hábito, ela é necessidade. Ele tem necessidade de ler. Ele precisa ler. Mesmo que, olha, 1 hora por dia, por mais que a pessoa esteja lotada de trabalhos e etc., que eu sei que a carga hoje em dia não é pequena, mas ele tem necessidade de ler, ele precisa ler, como nós temos necessidade de comer, de nos alimentar para nos mantermos vivos. Entendeu, Luiz? Essa necessidade. Agora, essa necessidade, ela pode ser despertada das mais diversas formas, e é isso que eu busco. Eu busco leitores capturados. Então, eu diria para vocês que num universo de 300 alunos, quantos mais ou menos eu consigo capturar? No máximo 5, às vezes 1, mas será um leitor de qualidade que vai falar para mim, Ana, nossa, agora eu entendi como a literatura é importante. Agora, aqui, Luiz, me desculpe um pouquinho a extensão, mas é necessário. Não é apenas ler os clássicos da literatura. Isso eu falo continuamente nos meus cursos de formação de professores, nos meus cursos de pós-graduação. Gente, pegue um diálogo platônico, pega o Banquete. Está ali uma literatura, e uma literatura que fala de amor, né, também, que é um tema tão caro a todos nós. Pegue alguns livros do Deleuze, entendeu? Quer dizer, pegue alguns livros do Foucault, veja o que tem de literário, porque existem livros de certas áreas, por exemplo, né, da filosofia, não só da filosofia, da própria história, mais específicos eu estou dizendo. Existem livros de física. Eu até tenho um aqui que eu indicaria, um Carlo Rovelli, é um físico italiano. Ele gosta muito de explicar a questão da quântica na física. Esse homem é um escritor. Você pega o Levi, que escreveu a tabela periódica, é um romance, mas tem muito ali de ciências, né?
pegue determinadas biografias ou autobiografias. Então, eu procuro mostrar a abrangência da literatura, a abrangência da poeticidade, que necessariamente não estará somente na poesia, enquanto uma tipologia, e necessariamente não vai estar no romance. Porque tem gente que falando, eu não gosto de romance, eu gosto de biografia. Então, o que a gente faz? Indica certas biografias. Saiu, por exemplo, há um tempo, não tem nem um ano, uma biografia do Bauman, escrito por uma historiadora polonesa. Aquilo é um exemplo de escritura. A partir das citações do Bauman e dela, uma historiadora, é um livro que tem um teor literário mais específico, excelente. O próprio Bauman. Ler o Bauman, né? Que por sua vez dialogava muito com a literatura. O que o Bauman não leu? Eu precisaria reencarnar não sei quantas vezes para ler o que ele leu, só de literatura. Não é verdade? Então, existem o Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, educação como prática da liberdade. Já analisei várias vezes esse teor poético, literário que o Paulo Freire tem. Então, existe essa diversidade, essa pluralidade de obras e tipologias que muitas pessoas não conseguem enxergar e muitos professores também não. Então, há como encantar e seduzir, sim, vários leitores. Você não precisa ser exatamente da área de letras, não é? Para também ser seduzido pela leitura. Pela literatura. Existe essa literatura, insisto, né? O Einstein, tem um livro do Einstein pequenininho, estou usando muito esses dias por conta de um texto que eu estou escrevendo, Notas Autobiográficas. O livro é lindo, é lindo. Como eu vejo o mundo do Einstein. Tem muito de literário lá. Quer um físico mais, né, aparentemente mais duro do que o Einstein? Não é isso. Aliás, o Einstein tocava violino. O Einstein era muito aberto às artes. Então, as pessoas têm uma certa tendência de separar as coisas, né? Cada um na sua especialidade. Não. Os físicos, de um modo... Eu conheço muitos físicos, né, que escrevem muito bem literariamente. O Alan Lightman, com Sonhos de Einstein, é um livro em que ele, né, mistura ali ficção, a própria física. É um livro razoável. Entendeu? É bem por aí mesmo. Legal, Ana. Legal. É sempre bom te escutar falando sobre esse tema, porque acho que é muito relevante e acho que para todos nós, né, como sociedade, é um ponto de atenção. Né? Eu acho que essa questão que você levanta. E, Ana, você começou a mencionar sobre a riqueza da obra do Lucchesi, mas eu queria para a gente introduzir o tema, né, dessa riqueza da obra do Lucchesi, falar da obra, né, que a gente lançou pela editora, que é um livro que se chama Marco Lucchesi, Estrela Poética Labirinto, que foi um livro escrito pela Ana. Um livro foi lá. Eu deixei do meu ladinho aqui. É um livro que a gente lançou em capa dura, né? É um livro que reúne ensaios, onde a Ana explora por diversos caminhos, né, a grandeza da obra do Lucchesi, né? E, Ana, eu queria, para começar a alinhar, para quem nos escuta e não conhece a obra do Lucchesi, se você pudesse comentar um pouco, acho que o título da obra, ele já traz algo muito rico e que tem um significado muito relevante, né, que é Marco Lucchesi, Estrela Poética Labirinto, né? Aí já tem vários conceitos e significados implícitos a esse título que são muito amplos, né? Mas se você pudesse percorrer minimamente esse trajeto, até para o pessoal entender um pouco, né, desse caminho que você percorre na obra e o que você explora sobre o Lucchesi na obra lançada, né, recentemente. Com o maior prazer. Primeiro, eu quero agradecê-los, né, pelo cuidado editorial. Não há quem não, acima do conteúdo, né? Deixemos à parte o conteúdo, que eu já vou entrar, mas a qualidade editorial desse livro.
O cuidado com a diagramação. O primeiro ensaio, ele requereu aí de vocês, eu sei disso, né? Um certo capricho, porque eu tenho algumas observações no primeiro ensaio, né? Eu tenho algumas observações à parte, né? E esses dias um editor muito antigo no mercado, eu tive uma reunião com ele e ele elogiou, e levei para ele, tá? Levei para ele mais alguns livros da editora de vocês também, uma pessoa muito generosa, muito aberta, e ele elogiou muito, viu, Lili e Luiz, elogiou muito a diagramação e o cuidado editorial. E essa capa dura, né? Realmente ficou uma obra assim, editorialmente muito boa. Agora, em relação ao conteúdo e ao título, né? Essa obra, na verdade, como vocês sabem, claro, ela reúne não todos os meus ensaios, mas a maior parte dos meus ensaios que foram publicados em diversos lugares, em coletâneas, revistas e tal, a respeito da obra do Marco Lucchesi, que eu fui juntando, né? Fui separando para um dia, talvez, eu concretizasse, né, esse sonho, que era um sonho meu mesmo. Mas foram muitos anos de trabalho, porque a obra do Marco Lucchesi, né, ela é uma obra complexa. E a obra isolada já é complexa. E aí, quando eu vi, porque os livros do Lucchesi são muito adotados por mim nessa linha, né? Eles encantam os alunos, etc. E quando eu comecei a perceber o quanto os livros do Lucchesi explodiam nas minhas aulas, aí eu fui gradativamente tomando conta dessa pluralidade. E comecei, às vezes uma resenha, às vezes um ensaio. E aí, isso tem uns 3 ou 4 anos, né? Eu comecei a pensar qual seria a chave do conjunto de obras do Marco. Qual é a chave? E eu não me envergonho de dizer que me deu um certo trabalho, que eu queria achar. Sabe quando você fala, eu quero achar a chave. O que é que move esse escritor? Como é que é esse mundo dele? Porque é muito vasto, né? Além da questão da literatura, ele é um autor, todos nós sabemos. Ele é um homem que domina, em média, 25 línguas. Ele é um cara que toca piano, ele é fenomenal, né? Ele está fora, realmente ele tem uma cultura imensa. Mas eu quis saber como é que foi isso? Foi um trabalho meio árduo para eu descobrir. Aí me veio, me veio, num diálogo comigo mesma, com Deleuze e com mais alguns filósofos, labirinto. Entendeu? A chave está aí, labirinto. Aí depois, como eu não fui uma boa aluna em matemática, e eu fiquei, sabe quando, olha, eu imagino a sensação, me desculpem, é que você me perguntou, Luiz, quando eu descobri, que foram dias, foram semanas, aqui e ali, eu ia chegando e não chegava, eu senti até um mal-estar, assim, um mal-estar, eu precisei tomar água. É como se eu fosse uma cientista que tivesse a certeza de ter achado, entendeu? Ter feito uma grande descoberta. Eu quase passei mal, me deu uma tontura, eu falei, achei. E aí eu fui achando, me deu até uma tremedeira. É muito emocionante. Então, labirinto. Como péssima aluna de matemática, aí me veio uma coisa na cabeça. Um labirinto tem variáveis? Ou um labirinto teria uma invariável? Porque se ela tiver, né, uma invariável, ela, né, vamos raciocinar juntos. Se ela tem uma invariável, ela tem uma constância e uma certa estabilidade. E não era isso que eu queria atingir. Eu queria realmente atingir o Marco aqui, ali, vai e vem, entenderam? Eu falei, e agora? Liguei para o meu bom e saudoso amigo, o Biratã de Ambrósio, né? Que, aliás, foi ele que me apresentou via e-mail para o Marco, e falei, professor, eu fui uma péssima aluna em matemática. Eu falei, vamos pensar no conceito de labirinto?
labirinto tem variável? Olha a resposta dele, olha, gente, eu fiquei tão feliz. Eu me julguei tão bom em matemática. Ele falou, Ana, você me pegou. Mumbira, eu falei, o quê? Ele falou, você me pegou. Será? Ai, aí claro que eu fiquei toda, né, toda topetuda. Eu falei, nossa, eu peguei um matemático como o Biratã, eu me achei. Aí eu falei, professor, vamos... Ele falou, não. Ele falou, o que você acha? Eu falei, bom, pro meu, tem vários labirintos, né? Tem os circulares, tem muitos conceitos de labirinto. Aí ele pegou e deu a palavra, o que eu queria, né? Ele falou, não, Ana, em princípio, um labirinto não tem invariável. É o que caracteriza o labirinto, são as variáveis. Você não tem um ponto fixo. Você não tem. Não tem. Por isso é um labirinto. Você vai, vem. E é isso que a obra do Lucchesi como um todo, e os alunos percebem isso, os estudantes, professores, em cada obra dele. Vai por aqui, não é, e volta, e vai, e vem. Entenderam? Tem livros dele, experimentais, radicais, né? Que a pessoa fica assim, o que eu faço? Vai aqui, é labiríntico mesmo. Aí, então, por isso, estrela. Por que estrela? Porque eu costumo dizer que ele, eu uso até o termo de o título de uma obra do Manuel Bandeira, né? Estrela da vida inteira. Então, para nós todos, né, que estudamos a obra dele, ele é nossa estrela, entende? Ele é uma espécie de um guia, nossa estrela. Eu costumo dizer, nós costumamos dizer do grupo, a nossa estrela é o Marco. E, claro, não podia faltar o Poética, né? Poética mesmo, de verdade. Não poderia. Entendeu? Então, eu até te agradeço a pergunta, né, de essa síntese, sim. Sim. E, ao mesmo tempo, né, complementando a respeito do livro, né, vocês viram que cada texto meu é um texto. Eu diversifico. Porque o bom autor, ele solicita de nós, para cada obra, uma metodologia, entre aspas, específica. Então, o próprio autor, quando ele tem um livro de peso, ele nos conduz. Foi cada ensaio que eu fiz a respeito do Marco, ou ele focava uma obra mais específica, ou várias obras, ou determinados campos do saber. Então, a obra do Marco, ela nos conduz, entendeu? É ela mesma que vai delineando o ensaio. É uma coisa impressionante. Isso não é dito só por mim, hein? Quando eu digo isso, é porque não aconteceu só comigo. Os bastidores, afinal, eu organizei, né? Outras obras dele, 2, estou agora na 3ª, que já adianto que irá para vocês mais ou menos do grupo de pesquisa, que deverá ir um grupo de pesquisa sensacional. Nossa, eu adoro esse grupo de pesquisa. Leve, que abarca com profundidade mesmo a obra do Marco. E esse grupo de pesquisa já está materializando alguns ensaios. Mas não só esse grupo. Outras pessoas que escreveram a respeito do Marco falaram para mim, o que eu faço? E cada autor foi buscar, não havia outra saída, eles me contaram, uma metodologia, um caminho possível para aquela obra. E assim é. A pesquisa é isso. Quando eu vou tratar também de outros autores, né, determinados autores, quando muito fortes, né, muito fortes em todos os sentidos, eles solicitam sim de nós, né, uma metodologia, um caminho que eles mesmos vão apontando para nós. E esse é o delicioso. Quando eu começo a escrever, você tinha me perguntado, Luiz e Lili, né? Até eu achar o fio da meada, é uma luta interna de 15, no mínimo 15 dias. Não o tempo inteiro, não. Mas eu volto e vou. Começo a escrever, eu falo, não. Não é. Não. E, né? Aí, de repente, vem o fio. Eu falo, agora vai. Agora vai. Principalmente os textos do Marco. Nossa, eu comecei muitos, eu falava, não, o que é isso?
Não dá. Isso aqui é o... Não dá. E pá! Eu sou daquelas que geralmente eu pego aquilo e deleto. Aí eu falo, não, agora... E aí paro, vou com calma. Vou dormindo, vou lendo. Tudo isso tem que ser alimentado. Isso vale para os grandes escritores, em especial para o Marco. Com a literatura específica daquele autor e com outras leituras que alimentem. Não é ficar só, entenderam? Tem que ter outras leituras que venham. Às vezes, no desespero, eu vejo algum livro que eu poderia usar, eu já compro, entendeu? Já compro, fico esperando, desesperada, para ver se aquilo vai ao encontro daquela necessidade. E muitas vezes, como vocês sabem, para quem pesquisa mesmo, né? Você lê um livro inteiro por conta de um parágrafo. Faz parte. É o desafio, né? Eu li um livro inteiro por um parágrafo, é isso mesmo. Né? É o desafio. Senão não sai alguma coisa que minimamente nós almejávamos. Ótimo, Ana. Confesso para todos, eu nunca tinha te escutado falando também, né? Acho que a Lili também não, sobre o título do livro. Poxa, muito... E você compartilhar aí esse processo, só de escutar você falando, realmente mexe com a gente também, porque mexeu, parece muito com você, né? E, Ana, eu queria que você comentasse um pouco, eu acho que, no geral, no Brasil, a gente tem... Eu vou generalizar, correndo o risco de qualquer generalização, mas acho que nós, de uma maneira já conhecemos muito pouco da grandeza da obra do Lucchesi, né? Eu acho que a gente, talvez lá fora em alguns países, né, isso eu escutei até de você, tem países que as pessoas já conhecem bem mais, talvez, numa proporção do que no próprio Brasil, né? E como você citou, ele é um escritor, né, que ele dialoga com várias áreas do saber, desde a literatura, matemática, filosofia, né, poesia, né, e por aí vai, né? E como você mesmo colocou, são obras interdisciplinares, né, obras que elas promovem esse diálogo entre as áreas do saber de uma maneira muito fluida, né, apesar que, como você mesmo colocou, de uma complexidade enorme a obra do Lucchesi, né? Bom, se você pudesse comentar um pouco dessa sua visão da interdisciplinaridade, né, e para o leitor, né, como navegar em obras, não como regra, como método, né, apesar que você citou que às vezes a gente tem que sentir um caminho para percorrer, às vezes, algumas obras, né, mas se você pudesse comentar um pouco para o leitor que nunca acessou os conteúdos, né, como a obra do Lucchesi, como a riqueza e grandeza da obra do Lucchesi, existe alguns fios que ele poderia capturar inicialmente, né, para poder navegar e começar a trilhar essa grandeza de obra, né, que como você colocou, são textos que um livro só já é muito complexo, e quando você junta, como você fez aqui nessa obra, e vou elogiar mesmo de maneira sensível, também poética, né, a sua escrita, para quem é um convite mesmo, leiam essa obra, para quem quiser inclusive aprofundar sobre a obra do Lucchesi, é uma obra linda, sensível, profunda, complexa também, bastante complexa. A Ana não cita só o Lucchesi, mas cita diversos outros autores também para ajudar a gente a percorrer o caminho da obra do Lucchesi, né? Mas, Ana, se você pudesse colocar um pouco como você vê a possibilidade, para quem nunca leu, começar a percorrer, né? Pegar o primeiro fio, né? Para começar a tecer aí possíveis caminhos. Excelente pergunta. Bom, antes, né, de qualquer coisa, especificamente sobre a obra do Lucchesi, sabemos que obras que contêm grande grau de profundidade, todas elas, né, profundidade, elas têm um grau de dificuldade. Por quê? Porque quando nós lemos uma obra, o que está em jogo? O nosso repertório. E aí que vem
né, que vem as grandes dificuldades. As pessoas querem, via de regra, obras que, né, não tenham nenhum grau de dificuldade, que não exijam nenhum repertório. As obras do Marco Lucchesi, como de todos os grandes escritores, exigem o quê? Um certo repertório. Né? E aí, Ana, como é que eu começo? Você vai começar como qualquer texto, você vai ler, e eu sempre coloco isso em cursos que eu dou de interpretação de texto. Um texto, como queriam os formalistas, como deliravam os formalistas, ele não se fecha em si. Toda leitura precisa né, do extratextual, aquilo que vai além do texto, que é a nossa experiência e não só, o nosso repertório cultural de leitura. Agora, para se ler um Lucchesi, por exemplo, é preciso ter um certo repertório, porque ele tem um repertório muito vasto. Então, qual é o segredo? Ele falou de uma obra que você nunca ouviu falar, vá ver o que é essa obra. Aliás, ler o Lucchesi é aumentar o seu repertório. Eu mesma fui, claro, eu já tenho muitos anos, né, de repertório, por dever do ofício, mas muitas vezes eu tive que buscar fora, sim, né, na leitura do Lucchesi, obras que eu não havia lido ainda, entendeu? Isso todo e qualquer escritor bom vai exigir, sim, um repertório extratextual, vai. Agora, especificamente, para conhecer o Lucchesi. Nossa, que pergunta! Que bom! Eu vou citar um livro que vocês lançaram recentemente. Marco Lucchesi, Poeta do Diálogo. Certo? Foi lançado agora por vocês. Olha, gente, não foi intencional. Nós não combinamos as perguntas. Mas é porque eu também vou trabalhar muito esse livro este ano. Entendeu? Quer conhecer o Lucchesi? Assim, né? E já ficar seduzido ou seduzida por ele, com certeza. Marco Lucchesi, Poeta do Diálogo. Está em e-book, né? É em e-book. E saiu recentemente. Quando que? Acho que saiu tem um mês, né, gente? Tem um mês? Tem uns 15 dias, Ana, que a Tem gente uns 15 lançou. dias. É lançamento mesmo, tá fresquinho aí. Lançamento. E o que é esse livro? É a coletânea de várias entrevistas que ele deu na Itália, em outros lugares, né? E a entrevista, o que é a entrevista? A entrevista é um espaço que nem todo autor gosta, mas o Marco é muito aberto. Mas o autor fica mais à vontade, né? Ele se solta mais. Então, uma entrevista melhor do que a outra, fala em sério. Né? E aí também já tem um diferencial. O Marco, como ele afirma em uma das entrevistas, né? Alguém pergunta para ele, a poesia é sua segunda capa? Ele fala, não, é a primeira. Eu me organizo poeticamente. Isso aí ficou muito gravado, não foi nem para mim. Bom, eu também não teria feito essa pergunta. Eu fiz outros, né? Eu também fiz uma entrevista para o Marco. Mas vamos lá. Então ele coloca lindamente, né? Não, eu me organizo poeticamente. Quer dizer, o Marco, ele vive poeticamente. E isso se traduz de uma forma mais objetiva, materializada, nas entrevistas. Olha, gente, o livro está imperdível. Eu sou uma das organizadoras, não a única. E houve também, eu não posso deixar de falar, é um livro que tem muitas fotos, né? O autor generosamente cedeu fotos. E o trabalho editorial de vocês, olha, é 10. Porque em alguns momentos vocês tiveram que sugerir, né, o lugar exato das fotos, distribuíram de uma forma assim, em plena harmonia, em pleno diálogo com as entrevistas. Então, eu acho que, para quem nunca leu nada do Marco Lucchesi, o meu primeiro convite seria ler, sim, esse livro Marco Lucchesi, que na verdade começou na Itália, né? No início tem, na apresentação tem explicação, e depois de tantos anos vocês conseguiram materializar, entenderam? Um sonho meu e dele, porque eu sonhava com esse livro há muito tempo,
entenderam? Mas nós tínhamos uma série de entraves né, que teríamos que vencer, e aí a Márcia Fusaro, que também é autora aqui dessa editora, a Gonzalez, né, a Montserrat, as mulheres lá que entraram na organização da Fundarte, né? Todas nós aí organizamos e vocês com esse trabalho editorial. Mas é um bom caminho, porque lá ele se solta, ele se coloca. Ali você vê realmente como ele vive poeticamente. Né? Ele vive, ele se organiza poeticamente. Porque, para quem conhece o Marco pessoalmente, alunos, estudantes e professores, essas pessoas sabem que ele não hierarquiza. Para ele, cada ser à sua frente é um ser único. Ele não hierarquiza. É como se existisse só você. Ou se ele dirige um olhar para algum objeto ou uma planta, só existe aquilo. Aí Ótimo, Ana. É muito, muito legal você ter comentado essa questão do livro e muito interessante como a Ana mesmo colocou, não foi combinado, tá? A gente acabou de lançar essa obra e de fato é uma obra que nos aproxima, né? Eu acho que é uma obra que aproxima bastante do Marco também como pessoa, né? E tem algo que me tocou bastante na obra dele, né? A gente até quando lançou, a gente colocou que ele fala assim, eu gosto dos is e não dos ous, né? Que é exatamente esse olhar do diálogo, né? Esse olhar de não excluir, né? E de não polarizar, e de navegar e de estabelecer uma relação de troca. É muito, muito interessante. Obrigado, Ana. Eu vou passar para a Lili aqui, que acho que tem mais uma pergunta. E é maravilhoso, né, Luiz, essa questão do diálogo, e a gente gosta muito desse tema, né? Para a gente entender Marco Lucchesi, né, a gente precisaria realmente ter um grupo de estudos, né, Ana? E a gente sabe que você tem um grupo de estudos dedicado às obras dele, né, do Marco Lucchesi. Conta para a gente um pouquinho como é que é desenvolver esse trabalho. Olha, é um trabalho que tem me dado uma satisfação imensa. Primeiro, porque é um grupo que nasceu de uma forma meio espontânea, né? Eu já estava sonhando com aquilo, alguns admiradores e admiradoras dele também. Então, vai para lá, não é um grupo obrigatório, né? Ele vai quem realmente quer estudar a obra do Marco Lucchesi. E aí, como ele é muito plural, ele nos dá outros tipos de caminhos. Então, de repente, se nós vamos analisar um livro dele, nós podemos juntar a essa leitura outros livros. Esse grupo tem se encontrado mais ou menos mensalmente. É um grupo coeso, é um grupo cuja leveza eu agradeço e que, olhem só, geralmente os grupos de pesquisa são pesados, né? Angustiados, e aquela obrigatoriedade do encontro. Não, há um clima de leveza que me espanta, me espanta. Quase todos os dias nós nos falamos. No Zap, nós temos o grupo, né, o Zap, e então alguém também lança um livro, entende? Coloca lá, olha, saiu tal coisa do Marco. Então, as pessoas podem colocar as coisas delas também, entenderam? Então, tem funcionado muito bem, mas muito bem. Algumas pessoas, e tem sido levado assim, claro, com seriedade. 3 pessoas foram convidadas a se retirar. Entendeu? Por mim. Por quê? Porque é um compromisso, né? Pode faltar de vez em quando? Pode, mas não aparecer quando quiser. Então, tem que manter uma regularidade, porque, em geral, os grupos de pesquisa, eles se dissolvem. É lindo fundar um grupo de pesquisa. Entende? É lindo. Só que no primeiro encontro vai bem, no segundo, no terceiro, né, as pessoas não aparecem. Então, quem realmente quiser continuar nesse grupo, e nós estamos com o grupo muito equilibrado, vai ter que, né? Mas tem sido muito, Lili, muito obrigada pela pergunta, porque tem sido muito satisfatório. Imagine que eu tenho uma pessoa, a Carla, ela trabalha lá na UCLA,
lá no Ceará, na cidade de Crato, entendeu? Perto de Juazeiro do Norte. Ela foi uma ex-orientanda minha que nem trabalhou Marco Lucchesi, especificamente, mas que está fazendo parte, porque já admirava a literatura dele, que é uma proximidade. Nós temos um outro integrante do grupo que possivelmente vai entrar com um livro aí na editora de vocês, que é um ex-orientando do Marco Lucchesi, entendeu? Que mora no Rio de Janeiro, entende? Então, ele vem, e pessoas que moram em Santo André. Então, com a questão da pandemia, ela também teve o seu lado bom, que é mostrar, não é, essas reuniões em que nós podemos ficar mais próximos, entendeu? E pasmem. E outra, não tem que ser da literatura. Nós temos uma psicanalista, nós temos gente da educação, nós temos gente da literatura, o grupo é variado. Nós temos uma pessoa que é formada em direito, é bem variado, como eu gosto, e como a obra do Marco, de certa forma, solicita, certo? Então tem tudo isso, essa diversidade. Olha, você quer isso? Temos uma matemática, então é bem diversificado mesmo, muitos professores, né? E daí as coisas vão também como eu queria, assim, vai ao encontro daquilo que eu projeto para, de certa forma, disseminar mais uma obra tão boa como a obra do Lucchesi, muitos professores. Olha, eu acho que eu vou trabalhar esse livro com meus alunos, nas ETECs, nas universidades, e é assim que você vai formando, né? Professores mais críticos e que começam, de certa forma, não seguir minha receita, não é, porque eu também, ninguém tem receitas, mas, de certa forma, difundir mais uma literatura que é tão boa, né? Uma literatura que é tão boa. Deve ser maravilhoso participar de um grupo assim, onde você tem um grupo, né? Que tem dado muitas alegrias para mim, muitas. Para todo mundo fala. Entendeu? Todo mundo fala, gente, como é bom, sabe? E aí, sabe o que nós fizemos? Foi em janeiro. Fizemos um encontro presencial. Assim, levando, sabe? Levando salgadinhos, docinhos, tirando foto. Foi presencial. Está sendo um acontecimento. Foi sensacional. Entendeu? Então, olha, eu estou vendo aí que esse grupo vai permanecer, porque ele vai... E aí também existe uma dinâmica, uma estratégia que tem que ser levada a sério. Não é todo mundo que quer que vai. Tem que ter, né, esse compromisso, uma conversa, porque também não pode ser um grupo muito grande, senão não funciona. É um grupo de mais ou menos 20 pessoas. Mais ou menos. Não pode ser muito grande. Um grupo de pesquisa muito grande... Eu já pertenci a outros. Ele não funciona. E eu pretendo que esse... E já temos, acho que, 8 ensaios. Um ano, hein, só. Assim, né? É um grupo relativamente novo. Já temos 8 ensaios prontos, revisados, para a tranquilidade dos editores que serão vocês, para essa coletânea. E o nome do grupo é Marco Lucchesi, Práticas das Transformações Silenciosas. E será o nome dessa coletânea. Vai ser serial? Não. Eu não gosto de série. É um primeiro livro. Como o outro vai se chamar, eu não sei. Não vai ter 1, 2... Teremos outros livros, mas não com esse nome. Não suporta a mesmice. E acho que vocês também não. E o Marco muito menos. Então seria um desrespeito ao Marco ficar volume 1, volume 2, né? Essas coisas seriadas, muito iguais, trilogias, né? Não vai. Hã? Trilogias, né? Bem interessante. Ana, você acabou comentando sobre, né, a pandemia, né, que gerou esse grupo de estudos, né, na parte online. E que bom que agora também está acontecendo a parte presencial com vocês também. Mas, como nós temos que finalizar, né, que a gente já está chegando aí no final da nossa entrevista, infelizmente, né, eu gostaria de fazer uma pergunta mais do momento atual mesmo, né?
como que para você, vivendo esse momento que nós estamos vivendo desafiador, de todos esses últimos 2 anos, também como humanidade, né? Nós gostaríamos de perguntar o que você faz para manter tanta lucidez nesses momentos que todos nós estamos experimentando. Essa chama interna que você tem, como que você faz para, além de aumentar, mantê-la dentro de você? A literatura. É a literatura que me mantém viva, que me mantém com projetos, que agudiza a minha sensibilidade, que agudiza a minha criatividade, digamos assim. A literatura. Não tenho a literatura desta forma como eu coloquei, né? Diversificado. Não tenho outra resposta. Inclusive, eu penso no começo da pandemia, que nos afetou assim de uma forma mais chocante, né? Claro, todos nós ficamos desestabilizados. E eu, mais do que nunca, eu pensei nessa questão que você me coloca, entendeu? Me manteve em pé, manteve a minha chama, primeiro que eu também já tenho, por mim mesma, é estrutural. Eu gosto da vida. Eu amo a vida. É estrutural. Eu amo a vida. Eu falei, e agora? Mas foi a literatura, não tenho dúvidas. Aliando-se a isso, claro, escrever. Escrever, então, houve mais tempo para mim e para muitos, né? Para escrever. Houve mesmo. Então, é a literatura. Eu não tenho a menor dúvida, não tenho o que pensar. Não tenho o que pensar. E olha, uma notícia boa até para os editores, até porque outro dia me fizeram essa pergunta, foi um editor. Por incrível que pareça, os alunos da graduação, e durante esse período de pandemia eu dei aula para mais ou menos 300 alunos, para muita felicidade, das mais... não era EAD, não era um EAD, era um presencial online, porque EAD é outra história. E eu tinha alunos do Maranhão, das mais diversas partes do Brasil. E o que salvou na questão da leitura? O e-book. Os alunos nunca compraram tanto livro, né? Não, entenderam? Porque quando você existe essa infelicidade, eu entendo a parte econômica, a questão do contexto, né? Mas quando você adota um livro físico, é muito fácil tirar xerox, não é? E é muito fácil, vocês sabem. Não adianta, não tem lei que vá pegá-lo. Só que cada um um lugar. E o e-book, como é que você vai tirar xerox de um livro? Entendeu? E aí, e o e-book, ele tem coisas fenomenais. Primeiro, a questão da visibilidade, né? Da abrangência. E também o próprio preço, né? Economicamente, ele é muito mais barato. E a urgência. Quantos alunos meus, né, durante os cursos, olha, nós vamos ler obra tal. Ah, já comprei, professora. Que delícia isso. Numa graduação, hein? Na pós-graduação é comum. Você cita, às vezes, algum livro, já comprei, já coloco o link. Então, ver esse outro lado também, aproveitando, desculpe se eu estou fugindo um pouco, a questão, então a pandemia trouxe esse lado também, dos professores, isso já está quase batido, né? Terem que inventar outras práticas e essa devolução da questão da leitura, não só por parte dos meus alunos da graduação e outros, também me trouxe uma satisfação muito grande, entendeu? Porque a partir do momento que você elege a literatura e percebe que aquela literatura está sendo, de certa forma, disseminada e estudada, o retorno para mim é fenomenal. Fenomenal. Você vê, de certa forma, o seu sonho se concretizando. Durante a pandemia, eu dei muito cursos de formação de professores, de redes públicas, que fique bem claro. Tanto para a rede municipal, como para a rede estadual, como para a rede federal. Cursos de formação de professores, né? E foi tudo online. E aí os professores lendo
etc, etc. E tudo isso é um retorno. De certa forma, eu estou fazendo o meu papel, entendeu? Formando professores, né? Ou diria, ajudando na formação contínua desses professores. Eu consigo transformar todos? Não. É a mesma coisa do leitor capturado. Não. Eu sei que não. Todos eles vão fazer, vão ler. Não vão, não vão. Mas em alguns eu sei que eu capturo, com certeza. Isso muito bacana, Márcia. Ana, eu conversei outro dia com a Márcia Fusaro, né? E ela falou que nesse momento de pandemia foi o momento que ela mais trabalhou, muito mais do que antes presencial, assim, com os cursos online, e ouvir você dizer isso na formação de professores. A gente pensa que a pandemia talvez trouxesse também o lado aquele aquietamento interno, né? Mas também um autoconhecimento através de estudos, através da leitura. Então, eu acho que é enriquecedor essa parte toda que vocês levam, né, para os alunos. Então, eu não tenho mais que agradecer toda essa sua história, que é tão rica para a gente. Infelizmente, a gente chegou no final. Eu vou passar para o Luiz, para ele fazer mais algum encerramento com você. Eu te agradeço de coração essa presença maravilhosa na nossa vida, na vida da Tesseract, na vida dos leitores, todas as obras que você, os ensaios que você nos traz, é muito engrandecedor, nos faz realmente pessoas melhores. Então, muito obrigada, Ana, pela sua presença. Eu também agradeço. Ana, como a Lili colocou, e a todos que nos escutam, infelizmente acabou. Pegando as próprias palavras da Ana, eu acho que tem repertório e tema aqui para a gente explorar por diversas horas. Não vão faltar oportunidades, tenham certeza disso. Acho que a gente vai ter vários momentos como esse, assim esperamos, se a Ana tiver disponibilidade. Ana, nosso agradecimento profundo por tudo. Nós não vamos ficar aqui listando, né, todas as questões, mas você sabe, né, o que a gente tem construído em conjunto, quanto para nós ter você, né, trabalhando, vamos falar em várias mãos, tem sido muito enriquecedor. Para a editora tem sido um aprendizado constante esse convívio com você e com todas as obras que você tem trazido, né? Nos desafia, né, que fique claro, né? Nos tira da zona de conforto, né? E isso para nós também é muito bom, né? A gente, eu e a Lili sempre falamos, né? Cada obra é única, como deveria ser mesmo, cada obra é um aprendizado para a gente, né? Então, eu queria, mais uma vez, a gente começou agradecendo, fechar te agradecendo por tudo, tá? E obrigado por essa conversa, né? Obrigado aí pela disponibilidade e por tudo que você compartilhou hoje com a gente. Eu vou já passar a palavra para você fazer o fechamento, né, como a convidada de hoje. E fica aqui, eu queria também estender o agradecimento a todos e todas que nos escutam, né, e que vão escutar e ver esse vídeo, tá? Mais uma vez, reiterar, para quem tiver curiosidade ou tiver interesse em pesquisar mais sobre o trabalho que a Ana tem feito de publicações de obras dela e também obras organizadas por ela, vejam o nosso site, tá? tesseracteditorial.com.br, e também nas principais plataformas mundiais e locais também. Tá? Os livros estão disponíveis para compra. Reiterando aqui, para quem quiser navegar de uma maneira poética, labiríntica, sobre a obra do Lucchesi, fica o convite, o livro que a gente lançou recentemente, tá? No formato capa dura, uma edição muito limitada, então para quem tiver interesse, não deixe de procurar, está disponível para comprar tanto no nosso site quanto na Amazon, tá? Ana, não vou me alongar mais, por favor. Fechamento muito é com você. Obrigada mais uma vez, Lili, Luiz. Sim, lembrando mais uma vez, né, que o labirinto do Marco não tem variável,
né? É muito bom, né? Bom, mais uma vez, muito obrigada, Lili, muito obrigada, Luiz. Eu também, eu já disse, torno a dizer, eu reconheço todo o trabalho de vocês, a agilidade, o repertório. Então, e muito obrigada também por este momento que vocês concederam para mim, por essa oportunidade de poder me colocar um pouco mais, né? E, claro, sempre que vocês precisarem, eu estarei disponível para outras discussões, em outros espaços, né? Podem ter certeza disso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado a todos novamente. Até breve. Obrigada a todos. Obrigado, Lili. Obrigada, Ana. Tchau, Obrigada, tchau. Luiz. Obrigada, viu, Lili? Obrigada, viu, Luiz? Tchau, Obrigada. gente. Obrigado. Tchau, tchau.